Quantidade de animais de grande porte soltos pelas ruas de Barrinha preocupa. Executivo contratou empresa para fazer o recolhimento, mas afirma que também é preciso conscientizar a população. Eles estão por todos os cantos, em meio às construções dos novos loteamentos, nas áreas verdes e até na principal avenida da cidade. Os cavalos tomaram conta das ruas de Barrinha e têm trazido dor de cabeça aos moradores. A situação está crítica, já ocorreu acidente com carro, motocicleta, os cavalos estão destruindo as lixeiras para poder buscar o alimento, então eles rasgam os lixos, eles saem em bando. Então isso precisa, às vezes nós estamos na avenida principal ali com a Silva, os motoristas precisam parar os seus veículos para deixar eles passarem, às vezes fica tempo ali e ninguém toma as providências. O Jornal da Clube já noticiou diversas ocorrências envolvendo esses animais. No mês passado, um motorista capotou o veículo depois de atropelar um cavalo na rodovia Carlos Tonani. O homem foi socorrido, mas o animal morreu na hora. Eu acho uma falta de comprometimento, da gestão pública. Nós temos procurado os vereadores, temos procurado o prefeito, e inclusive até mesmo acionando o Ministério Público para ver se intervir, porque não tem mais condições de conviver na cidade em meio aos cavalos. Segundo o procurador-geral do município, é um costume da população ter cavalos. Ele já conheceu até quem cuidasse do equino no próprio quintal. Por conta das constantes enchentes, o número desses animais cresceu na cidade. Em apenas um dia, eles chegaram a contar mais de 40 nas ruas. Quando nós entramos em 2021, já existia um inquérito civil, inclusive, instaurado para apurar essa situação. Tentamos uma reunião com todos os proprietários para resolver essa situação, mas não foi possível resolver dessa forma. E aí, logo em maio de 2021, já tentamos encontrar empresas que fizessem esse tipo de serviço. Em setembro do ano passado, uma empresa de Franca apareceu. Em dezembro fechamos o contrato, É um contrato por mês. O mês que ela atua, ela recebe um valor e o mês que ela não é acionada, não recebe nada. Mesmo com a empresa de recolhimento já atuando na cidade, ainda é muito comum encontrar animais de grande porte soltos pelas ruas. Só nesse terreno do bairro Nova Aliança tem pelo menos 7 cavalos pastando tranquilamente. O próximo desafio do poder público é trabalhar a conscientização em relação ao abandono desses animais. Fazer um trabalho de conscientização da população barrinhense para que haja uma transformação, uma mudança de hábitos, conscientizar os proprietários, os donos desses animais, para que não os deixem no leito carroçável, em via pública. A gente conta com a colaboração dos proprietários para não deixar esses animais soltos, e da população para avisar a Defesa Civil no número 153, quando tiver animal solto pela via pública. O proprietário, a partir do momento que ele se identificou, meu animal foi preso, ele vai ter que pagar uma multa e vai ter que providenciar a regularização desse animal nos órgãos competentes e pagar o frete para buscar esse animal onde ele estiver lá em Franca. O presidente da OAB reforça que abandonar animais é crime e o proprietário pode ser responsabilizado judicialmente. E se o animal está deixado ali e ocasiona um acidente, com um evento com óbito ou com lesão corporal, o proprietário pode responder por esses crimes, por crime de homicídio, inclusive, eventualmente, até mesmo homicídio doloso, com dolo eventual, ou pode responder por lesão corporal. Mas não só isso, não há necessidade que ocorra um acidente para que a pessoa seja responsabilizada criminalmente. Alice Carvalho, de Barrinha, para o Jornal da Clube. Matheus Delbon já está conosco aqui no nosso canal digital, ele que é especialista em administração pública. Matheus, além do serviço de recolhimento, a Prefeitura de Barrinha também precisa trabalhar uma forma de conscientizar a população sobre os cuidados necessários para ter um animal de grande porte, Ótima tarde, bem-vindo. Olá, ótima tarde a todos os telespectadores da Clube. É importante conscientizar a população para que esses animais não fiquem nas ruas. A gente sabe que é algo cultural, em algumas cidades menores, você permitir que os animais pastem, Isso não é um problema típico de Barrinha, Nós temos exemplos de outras cidades, até no Rio Grande do Sul, tem as melhores iniciativas, por exemplo, onde a prefeitura tem sistemas de cadastro de marcas e sinais. Então, todo animal tem que ter marca e sinal, e você tem um cadastro municipal de quem são os proprietários para poder punir, E animais sem marcas e sinais são recolhidos e aí são leiloados ou abatidos
para que você desestimule essa prática. Como nós vimos aí na reportagem, no mês passado, o motorista de um carro capotou depois de atropelar um cavalo na rodovia Carlos Tonani. Isso reforça que a situação é de fato muito grave, né, Matheus? É preocupante, né? A gente sabe que historicamente era comum você ter o cavalo ali no seu quintal, mas nos dias de hoje isso não é mais permitido. As prefeituras podem legislar no seu código de postura e proibir animais de grande porte na área urbana, né, de forma sumária e você pode punir não só o proprietário do animal, mas também é possível punir o proprietário da área onde esses animais estão. Então, amanhã depois você exigir que cerquem os terrenos, que tenham cerca, se isso for um problema que você não consegue controlar. Então, há uma responsabilidade também a quem tem imóveis utilizados para pastagem. E é justamente isso que eu ia te perguntar agora. É preciso realmente punir, né, esses donos desses animais, eventualmente, se eles causarem algum problema, enfim. É importante punir, então por isso que às vezes é importante ter um cadastro de marcas e sinais para saber quem são esses proprietários, né? E também, às vezes, evitar. Teve uma prática comum no Nordeste, muito tempo no Ceará, de se abandonar jegues e mulas, enfim, porque não se tinha como dar uma destinação. E aí, porque se a prefeitura também ficar recolhendo, o que ela vai fazer com esses animais se não forem reclamados? Né? Então, também precisa ter uma legislação clara nisso. Eles vão ser vendidos, como que isso vai prosseguir, né? Porque muitas vezes é difícil localizar o proprietário. E aí, quando você tem multas muito sérias, eles simplesmente não vão dizer que são os donos. De maneira geral, por que os municípios enfrentam tanta dificuldade quando o assunto é o recolhimento de animais de grande porte que a gente vê soltos aí pelas ruas? Eu acho que tem questões culturais envolvidas, né? Normalmente os proprietários são pessoas de baixa renda, que usam às vezes esses veículos para fazer frete, para tirar entulho, e aí você vai penalizar uma população que às vezes tem como sua fonte de subsistência esses animais. Então é delicado, são programas sociais que muitas vezes teriam que vir juntos, né, oferecer uma outra alternativa, né, de renda, da utilização desses animais. Então, por isso que é sempre muito delicado. Nós não estamos falando de nenhuma grande empresa por detrás desses animais, e sim pessoas que muitas vezes subsistem da venda desses animais ou da própria utilização deles. A gente falou agora há pouco desse motorista, né, que acabou perdendo o controle do carro, até capotou por conta desses animais. No eventual acidente envolvendo esses animais de grande porte, a pessoa pode acionar a justiça para tentar ali reparar esse dano? Pode e deve acionar, né? E vamos lembrar, ela pode tentar acionar o proprietário do animal, mas também a prefeitura pode ser acionada juridicamente por ter permitido que essa situação existisse. Normalmente é a prefeitura que vai ter capacidade econômica de responder à indenização. Então, há uma responsabilização do órgão público de ser permissivo com essa situação. E se tem uma falha no serviço de recolhimento de animais de grande porte, até no tratamento de animais, né, do bem-estar animal no geral, também é papel de cada parlamentar cobrar, saber por que não está funcionando, né? Sim, cabe aos vereadores, e muitas vezes cabe aos vereadores criar legislação municipal efetiva, né? Como que esses animais vão ser recolhidos, para onde eles vão ser destinados, quais os valores da multa, como que essa multa é paga, isso é tudo matéria de legislação municipal. Cabe, por exemplo, se a gente falou do sistema de cadastro, de marcas e sinais, seria uma lei municipal que daria essa obrigatoriedade a esses animais, enfim. Então, não só o papel de fiscalização, mas cabe aos vereadores o papel de regulamentar essa atividade, essa existência de animais de grande porte na área urbana, se é que vai se permitir que eles ocorram na área urbana. Matheus Delbon, especialista em administração pública, agradeço a sua entrevista aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos e muito obrigado.